Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. O modelo ideal não existe para ser duplicado com perfeição. Ele existe para servir como referência e para que ele sempre te puxe para o lado correto. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você pergunta, puxa, isso tem a ver, isso vai contribuir com o padrão? Vai, então beleza. Então você segue naquela direção. Ah, não, isso aqui vai abrir uma nova frente, isso aqui vai diminuir a minha força, vai acabar criando uma certa divergência, então é melhor não fazer. Então, essa percepção, o tempo todo, você vai ter que estar exercitando no seu negócio. Porque também, quando você tiver um grupo com milhares de pessoas, você também vai querer que eles, de alguma maneira, sigam algum padrão, porque senão você não tem como prever os resultados. Fica muito aleatório, né? A gente vê algumas redes aí que são totalmente aleatórias, porque o líder não tem a menor ideia do que está acontecendo, o que cada um está fazendo, tanta técnica e tanta estratégia diferente que você não tem controle dos números. No programa Multinível Explosivo, nós falamos muito sobre o controle dos números, e é necessário, porque quando você fala de um negócio que vai movimentar milhares de reais, milhões de reais no futuro, ele é um negócio muito sério. É um negócio que você precisa controlar na ponta do lápis, porque se você imagina, eu tô ganhando 10 mil reais por mês e de repente passa a ganhar 5 mil reais, é um impacto muito grande. Da mesma forma, se você tá ganhando 100 mil reais e passa a ganhar 50, é um tombo muito grande. E isso não pode ser uma oscilação tão brusca no seu negócio. E se você não tiver o controle apurado dos seus números, você pode ser surpreendido com esse tipo de oscilação, porque é um negócio que depende da produção das pessoas. Ou seja, se você não tiver um padrão que faça as pessoas manterem o ritmo, que faça as pessoas buscarem as mesmas metas e que você tenha alguma coisa mais previsível, mais controlável, você vai ficar totalmente no escuro e cada fechamento de mês vai ser um desespero. Muitos de vocês já sabem o que eu tô falando, né? Já vivem essa situação no dia a dia. Se você nunca vai executar o modelo ideal com perfeição e se ninguém vai alcançar a perfeição, todos somos iguais. Agora, o modelo ideal tem que ser perseguido e promovido incansavelmente. Se você traz um novo distribuidor para o seu negócio, o que você vai ensinar para ele? O que você vai promover para que ele faça? Você vai dizer para ele copiar o que você está fazendo com as suas imperfeições, ou você vai dizer para ele copiar o que os líderes estão fazendo, que está mais próximo do ideal? Então, comece a exercitar esse tipo de pensamento. E quanto mais próximo do modelo ideal a sua rede se duplica, menores vão ser as suas perdas no caminho. Todos nós aqui conhecemos aquela brincadeira do telefone sem fio. E como é que funciona? Você vai passando um recado de pessoa para pessoa e lá para o quinto, para o sexto nível, né, de duplicação, podemos assim dizer, a mensagem já está completamente diferente. Se você vai 10, 20, 30 pessoas, uma falando para outra uma frase, no final você vai ver que aquela frase é completamente diferente, é deturpada e muitas vezes ela é até contraditória em relação ao sentido original. Por que isso acontece? Porque a cada etapa a matriz, o molde foi alterado. A distância que você acaba permitindo o erro aconteça fica muito grande. Agora, se todas as pessoas, vamos supor que você tenha 20 pessoas, todas elas escutam o que de repente o José está falando. Uma vai entender uma vírgula diferente, a outra vai entender um pouquinho para lá, a outra vai entender um pouquinho para cá. Mas se todas estiverem seguindo a mesma fonte, a mesma matriz, a margem de erro é muito menor. E você pode fazer isso com 20, pode fazer isso com 2 mil, pode fazer isso com 2 milhões de pessoas. Porque se todas as 2 milhões de pessoas estiverem seguindo o que o José disse, muito provavelmente todas elas vão estar ali 80, 90% próximas do que ele disse. Isso vai fazer com que a sua rede tenha uma qualidade muito grande. Isso pode ser também falado de outras formas. Antigamente, o que acontecia antes do computador ter sido disseminado? As pessoas faziam um documento, às vezes era datilografado à máquina, e aquele documento ia ser tirado xerox, ia passar de um para o outro, assim por diante. E muitas vezes você tinha que tirar cópia de cópia, e cópia de cópia, e cópia de cópia, de fax inclusive. O que vai acontecendo com a qualidade a cada vez que você troca a matriz? Parem para pensar. A mesma coisa acontecia com as fitas cassete, com os discos de vinil. Você vai passando a matriz, vai mudando, porque tinha questão física. E aí você tinha 3, 4 cópias, lá na quinta cópia já era impraticável, porque você não conseguia ler ou não conseguia escutar direito. E por que isso acontece? Porque você
você mudava a matriz. Hoje, quando você fala em tecnologia digital, é uma informação codificada, que é igual para todo mundo. Então, por isso você tem pirataria aí crescendo numa velocidade espantosa, porque você pode copiar milhões de vezes da mesma matriz, e isso vai fazer com que a qualidade se mantenha. É apenas um exemplo para que vocês vejam que a duplicação ela vai ser melhor ou pior dependendo da matriz. Se você tiver a preocupação de que a matriz seja a melhor possível, seja mais próxima do ideal e de preferência que seja igual para o maior número de pessoas, o que vai acontecer com a sua duplicação? Ela vai explodir. E aí nós começamos a falar de multinível explosivo, porque sem uma duplicação, sem uma matriz que possa ser duplicada, cada um fala uma língua e isso não consegue se perpetuar. Então acho que está claro para todo mundo. Quanto mais próximo do ideal a sua rede duplica, menores vão ser suas perdas no caminho. E o modelo ideal ele vai garantir uma série de coisas para você. Primeiro, garante a economia de tempo, dinheiro e saliva, porque a partir do momento em que você diz para as pessoas, puxa, siga essa cartilha, as pessoas vão aprender da mesma fonte. E a partir do momento em que elas aprendem da mesma fonte, você já sabe, como líder, quais são as dúvidas que vão surgir, você já sabe quais são as respostas que você vai dar, porque a cartilha é igual para todo mundo. Você padroniza o seu acompanhamento, você automatiza o seu acompanhamento. É o grande X do multinível explosivo, é você automatizar o seu acompanhamento, porque se você parar para pensar, recrutamento, você pode colocar anúncio, você pode ter uma máquina de recrutamento. Eu conheço várias pessoas que têm verdadeiras máquinas de recrutamento, cadastram 5, 10, 20, quantas pessoas elas quiserem por mês, por semana, e às vezes tem até números que parecem irreais. Mas o recrutamento é apenas um detalhe nesse negócio. Não adianta você recrutar um caminhão de gente se as pessoas não sabem o que fazer. Então, o X é o acompanhamento. Agora, como é que você vai fazer o acompanhamento em larga escala? Não dá. Se você for depender da sua capacidade física para falar com cada pessoa, para repetir o discurso para cada pessoa, se eu tiver que explicar essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, para cada pessoa, no resto da minha vida, eu vou ficar maluco e não vou conseguir. Então, o que a gente tem que usar? Por isso que está sendo gravado, está sendo editado e vai virar material de estudo, porque a partir do momento que você tem uma matriz, todo mundo vai seguir daquela fonte, fica mais fácil, né? É o mesmo conceito dos livros, é o mesmo conceito dos áudios, dos vídeos de treinamento, por isso eles são tão poderosos, porque você tem a mesma matriz, e aí você pode duplicar para 20, para 100, para 1 milhão de pessoas, e isso facilita demais o seu trabalho de acompanhamento. Por isso nós falamos que são ferramentas, né? Você deve usar essas ferramentas no seu processo de crescimento nesse negócio. Sem ferramentas fica muito difícil. A mesma coisa acontece com os eventos. Quando você leva um grupo de 10 pessoas para um evento, todas elas vão escutar o mesmo palestrante, vão participar do mesmo ambiente, vão sentir a mesma experiência. Quando você leva 1000, é a mesma coisa. Você leva para uma convenção da sua empresa, 1000 pessoas do seu grupo. Poxa, maravilhoso, porque todo mundo vai seguir a mesma estratégia. Por isso os eventos são tão importantes, porque eles seguem o mesmo princípio da duplicação, ok? Eu tenho a matriz quem é? É o palco, tá lá. O cronograma do evento, a programação, todo o ambiente, foi todo elaborado pela empresa, pelos líderes, por pessoas que têm experiência. Então, com certeza, aquele evento é positivo. Ele pode ter um ou outro detalhe que não seja do jeito que você imaginou, ou de repente vai dar uma falha aqui, uma falha ali, mas no geral, aquele evento vai cumprir um papel fundamental para o crescimento do seu negócio. Por isso, jamais perca os eventos corporativos, jamais deixe de promover esses eventos para sua organização, porque quanto mais pessoas estiverem ouvindo da mesma matriz e preferência, uma matriz próxima do ideal, melhor. E a gente começa a entender uma série de questões do marketing multinível quando a gente começa a abrir a visão para essa questão. Então, o modelo ideal também vai viabilizar o acompanhamento à distância. Hoje em dia, todo mundo quer desenvolver rede em outros lugares, porque a internet está aí, a gente tem a facilidade das conferências, tem a facilidade do MSN, tem a facilidade de fazer um site, fazer um blog. Maravilha, todo mundo hoje em dia fala muito fácil com pessoas em outras cidades, até em outros países. Agora, como é que você vai fazer o acompanhamento à distância sem usar ferramentas? Fica muito difícil. Você precisa ter uma base comum de estudo, de entendimento, de aprendizado, para que as pessoas evoluam juntas. Então, com certeza, o modelo ideal vai ajudar também no acompanhamento à distância. Ele vai, em última instância, ele vai assegurar a sua aposentadoria. Como nós falamos no início, a liberdade financeira vai depender dessa questão. Então, no início, o seu modelo ideal está muito distante. Você traz uma série de imperfeições da sua experiência pessoal e você não sabe como fazer esse negócio. Você não conhece ainda as habilidades, você ainda não desenvolveu a prática, você às vezes tem noções, mas não tem o conhecimento, a experiência necessária para você falar, puxa, eu sou um profissional de marketing multinível. Então, tendo esse entendimento, você tem que tomar uma decisão. Bom, eu preciso definir um modelo ideal para promover para o meu grupo duplicar. E esse modelo certamente não sou eu, porque se for eu vou passar uma série de imperfeições. Então, esse entendimento ele é básico. E quando você entende isso, você vai perceber que o seu desenvolvimento nesse negócio ele vai em duas frentes. Enquanto você vai aprendendo o básico, você vai aprendendo, vai exercitando as ações básicas desse negócio, você vai praticando as apresentações, os acompanhamentos, você vai se aproximando do modelo ideal, né? Esse é um
trabalho particular seu de buscar o ideal. E isso é o desenvolvimento pessoal contínuo, que você vai buscar todos os dias. Em paralelo, você vai fazer o quê? Vai promover para um maior número de pessoas copiarem o modelo ideal. Ou seja, são duas coisas que você tem que fazer. Uma é buscar o seu autodesenvolvimento e a outra é promover para que as pessoas não sigam você, sigam um modelo melhor que você. E quando você tem essa composição, a sua rede começa a crescer de uma maneira inacreditável. Elas não copiam mais seus erros e elas não exigem de você a perfeição, porque esse é o maior problema. Quando você se coloca na condição de matriz da sua rede, ou seja, eu sou o modelo a ser seguido, o modelo a ser perpetuado. Se você fala isso desde o início para as pessoas começam a cobrar de você uma série de atitudes que você ainda não está preparado para fazer, porque você ainda não é líder suficiente. Portanto, não adianta você se colocar como gargalo, se colocar como uma matriz. É mais inteligente você sair do foco e promover alguma coisa mais coerente, mais consistente, que é o modelo, é o padrão, é o sistema. E isso vai fazer com que a sua rede cresça com maior velocidade. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.